Olá pessoal, uma vez mais estamos aqui para esse encontro com os amigos do Centro Portal da Luz, em Rondônia, no Rio Grande do Sul. Na pessoa da Josi, eu agradeço a todos de estarem conosco na noite de hoje, o que muito nos alegra os corações. Vamos fazer a nossa prece, rogando a inspiração do alto, para que possa chegar em cada lar, em cada coração que sintoniza conosco nesse momento. Rogando a Jesus e aos benfeitores espirituais que assistam a todos nós. Louvado seja Deus hoje e sempre. Bom, meus amigos, o tema proposto para hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre o culto do Evangelho no lar. Já explicando que muitos confrades da doutrina tentam abolir a palavra culto porque acha que remete ao rito, ao culto religioso, o que nós não temos na doutrina espírita. Mas nós temos o culto a Deus, né? E todos nós entendemos, né, na obra espírita que traz bastante sobre o culto do Evangelho no lar. Podemos substituir também sobre, né, o título sobre o Evangelho em casa. Mas como nos diz Paulo, a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós temos que buscar esse conteúdo, essa essência, que é o estudo do Evangelho no lar. E o tema ele é muito propício para o momento que nós vivemos, na pandemia, em que nós vimos aí, né, por ordem e orientação dos governos, dos prefeitos, do STF, enfim, para que os templos religiosos e os cultos religiosos fossem suspensos, o que causou muita divergência em opiniões, porque todos nós procuramos a nossa fé, somos movidos por ela, né, e somos sustentados também pela fé. E nesse momento nós temos aprendido a orar em casa, né, a ampliar os nossos contatos com os amigos através da fé, através da oração pelas redes sociais. E nós temos aprendido bastante e estamos também trazendo um pouco do nosso templo religioso, seja qual for a nossa religião, no nosso caso do Centro Espírita, mais para a nossa casa, mais para o nosso íntimo e mais para a nossa intimidade, o que é muito bom. Então é nesse propósito, né, que nós estamos aqui na noite de hoje, de fazer uma reflexão sobre esse benefício que nos foi legado do culto do Evangelho no lar. Eu tenho uma experiência muito boa com o culto do Evangelho, que foi através do culto do Evangelho em nossa residência, que nós nos tornamos espíritas, que nós também conseguimos transmitir a doutrina espírita para os nossos familiares, até então católicos, e prosseguimos com esse estudo do Evangelho até hoje, nos trazendo grande retorno. Através desse estudo do Evangelho, os amigos que não eram espíritas foram chegando ao nosso lar para compartilhar conosco o estudo. Formamos um grupo e fomos nos estabelecer no Grupo Espírita Meimei, hoje Centro Meimei. Eu sou Eugênio, né, colaborador da casa, e estamos trabalhando desde essa época, dessa instalação do culto no lar em nossa residência, na doutrina espírita já fazem 38 anos. Então vamos trocar um pouco de experiência sobre isso, né? E como eu estava dizendo, esse período de pandemia, né, do fechamento dos templos da oportunidade, né, que nós às vezes não estamos tendo mais de ir, aqui nós temos um dizer do Padre Germano, né, no livro da Amália Domingos Soler, que é muito interessante. Ele é um padre católico, né, fazendo algumas reflexões sobre o ministério dele como padre. Ele teve algumas restrições por causa da sua igreja, que estava, digamos assim, ele não tinha aquela preocupação de trabalhar no templo de pedra, mas mais com os fiéis. Um grande exemplo de responsabilidade desse padre. A mensagem que mais me deixou foi a responsabilidade dele com o Evangelho. Então ele responde àqueles que o criticavam, àqueles que cobravam dele esse santuário erguido,
ele dá uma orientação para a gente bem interessante. Que outro melhor tempo quereis vós que o da criação? Aí as lâmpadas são os sóis, os altares são os mundos, as aves neles entoam o hino da ressurreição, e do turíbulo das flores sobem os incensos do perfume. E o musgo vivente é o seu mais rico tapete. Então ele nos dá essa visão, né? Ele que poderia estar mais enraizado nos templos, ele via a natureza ou o universo, né? A beleza da criação como o maior templo para o culto, para o encontro com Deus. E ele deixa essa mensagem que serve tanto para todos nós até os dias de hoje. Nós vamos ver também exemplo de Chico Xavier, né? Que trabalhava aos sábados na sombra do abacateiro com o culto do evangelho e assistência fraterna, junto com o casal Sr. Wilker e Dona Zilda, né? Ele mandava essas fotos trazendo esse entendimento para os seus familiares aqui do trabalho realizado junto à sombra do abacateiro, que representa essa natureza. Com certeza esse mesmo pensamento que abrigava Chico Xavier foi o que Padre Germano nos orientou. E nós temos aquela fala de Jesus que muito nos sustenta para a fé e sobre a presença de Jesus conosco. Quando ele fala, onde quer que se encontre uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu com eles estarei. Está em Mateus, né, no capítulo 18, versículo 20. Então Jesus fala que nesses momentos de oração, né, que se nós estivermos orando, trabalhando em nome de Jesus, ele estará sempre conosco, nos trazendo os recursos, nos trazendo a sua presença magnânima, fraterna e divina, para que nós possamos nos sustentar na nossa caminhada. Então essa expectativa da presença de Jesus conosco é que nos impulsiona a buscar o seu evangelho, né? E o culto do evangelho no lar não é nenhuma inovação, uma inovação espírita ou que é uma determinação dos espíritos, não. O culto do evangelho, ele sempre existiu. Nós vamos lembrar do Pedro na Casa do Caminho, né? Que Jesus colocou o culto do evangelho no lar como uma necessidade, que é traduzida para essa explicação por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, onde ele explica, né, esse encontro de Jesus com os apóstolos na linguagem figurativa para nossa compreensão, quando Jesus chama Pedro em sua residência e fala: acendamos aqui em torno de quantos nos procura assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Isso está em Jesus no Lar, uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Então aqui ele nos mostra a instalação do primeiro culto do Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, um pescador, né, sob a orientação de Jesus, para que trouxesse uma conversação e um pensamento em torno da semente, na sementeira da Boa Nova, que era todo o preceito, todo o ensinamento que estávamos recebendo diretamente do Divino Mestre Jesus. Então ali se instalou o primeiro culto do Evangelho no lar, né, a primeira reunião entre íntimos, para que pudesse receber essas benesses do Evangelho de Jesus. Então, no Jesus no Lar já nos dá essa orientação. E nós vamos ver na obra de Meimei, né, o primeiro livro de Meimei foi o Pai Nosso, onde ela ensina para as crianças a oração dominical. E depois ela lança esse livro chamado Evangelho em Casa, já nos orientando para esse trabalho. Então ela
Meimei traz nesse livro Evangelho em Casa um exemplo ou uma apresentação ou transcreve o culto como ele deve ser feito, né, para que nós possamos compartilhar em nossa casa com nossos familiares, amigos, aqueles que estejam conosco, o culto do Evangelho. E esse livro mereceu o prefácio do benfeitor Emmanuel, né, na sua lucidez evangélica. Ele nos traz o seguinte: pratica cultos diversos em casa de maneira imperceptível. Ou seja, Emmanuel vai buscar o nosso trabalho em casa que nós não percebemos. É o culto da limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança, o culto do bem-estar, que são coisas que nós procuramos cultivar em nossa residência, em nosso lar, em nossa casa. Então ele acrescenta o culto do Evangelho e nos diz o seguinte, que ele nos ensinará a valorizar todos eles, ou seja, o culto do Evangelho nos permite valorizar todos os outros cultos que nós já praticamos em nossa casa. Porquanto, com o Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança, a harmonia ali mora. O carinho é entendimento fraterno. E o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Olha que reflexão boa que ele nos traz para que a gente possa, esse culto material que nós fazemos em nossa casa, que ele pode ser convertido através do Evangelho, né, no culto espiritual, que é a meta dos ensinamentos de Jesus que nós vamos trazer para a nossa casa. Então nós vamos ter vastas explicações na obra de Chico Xavier sobre o culto do Evangelho. E no livro Conduta Espírita pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, ele nos dá mais diretamente os objetivos do culto do Evangelho no lar. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo de Cristo. Aí nós fechamos esse entendimento que o padre Germânio nos trouxe, né? Que Chico Xavier nos apresentou e que o André Luiz vem documentar ou vem orientar diretamente. Olha o livro Conduta Espírita. Então, quem cultiva o Evangelho está formando o próprio templo do Cristo em sua casa, que essa é a proposta do culto do Evangelho no lar ou do Evangelho em casa. E nós vamos ter um aprofundamento maior de André Luiz no tema, né, quando ele recebe os orientadores do livro Os Mensageiros, outra psicografia de Chico. No livro Os Mensageiros, André Luiz ele tem a oportunidade de ver uma cena quando a Dona Isabel ia se preparar para o culto do Evangelho no lar. Houve uma tempestade, ela sai lá fora, André Luiz vê alguns espíritos apavorados, estranhos, naquele jardim. E na instalação do culto do lar, ele vê que aqueles espíritos se afastam. E ele acha aquilo estranho. Então, vem a instrução dos amigos espirituais a André Luiz, que diz o seguinte: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, André Luiz recebe essa explicação sobre os efeitos que se esperam do culto do Evangelho no lar. Então, muitas vezes a gente acha que o culto é só um ato de iluminação interior, né? Um momento de recolhimento,
um momento de oração que todos nós devemos buscar, que nos engrandece o íntimo quando feito com sinceridade, a prece. Mas o que ele fala, aquilo que parte do coração, cada prece que parte do coração tem uma emissão eletromagnética de relativo poder. O que seria isso? Nós sabemos que pelo pensamento nós manipulamos as energias que o nosso Pai Maior, nosso Deus, envia para que nós possamos sermos co-criadores, assim dizendo, né? Então, o poder do pensamento é estudado, né? Quanto mais se avança a ciência, mais se descobre o poder do pensamento. Desde a antiguidade do mente sã, corpo são, o reflexo, devido a essa corrente eletromagnética que é gerada através da ação ou do pensamento no bem, né? Ou da elevação espiritual, que gera vibrações maiores, que é justamente o maior trabalho da espiritualidade, é nessa manipulação, nesse endereçamento, nesse envio de energias positivas através das suas grandezas como espírito. Então o espírito tem essa vibração, que hoje é até medido pela aura psíquica. Então nesse momento nós criamos essa emissão eletromagnética dentro do nosso próprio lar. Quando nos orienta também sobre a nossa conduta na casa espírita, os espíritos também nos esclarecem isso, que lá nós criamos correntes magnéticas, que é a defesa do ambiente contra as investidas da treva. Quanto mais o trabalho do bem, o culto à oração, o trabalho edificante na casa espírita, maior vibrações ela terá, né, para a acolhida do socorro espiritual e da defesa daquele ambiente. Não é diferente em nossa casa. Então, por isso que André Luiz recebe essa orientação, que o evangelho não é só essa iluminação interior, é uma defesa exterior. O que aconteceu com a dona Isabel é que aquelas vibrações da sua casa não permitiram que aqueles agentes espirituais ali presentes adentrassem seu lar. Eles foram caçar outro rumo, como a gente diz, né? Foram procurar outra freguesia que pudesse abrigá-los. Porque aqueles espíritos nem tão mal eram, mas eram espíritos ainda ignorantes, eles tinham medo das tempestades, eles ainda tinham sensações de quando encarnados na Terra, né? Estavam mais brutalizados através da matéria. Então eles sentiam medo, então estavam procurando abrigo. Porque muitas vezes a gente pensa só que é caso de obsessão. Não, né? Os espíritos polulam o universo e eles vão encontrar guarida onde lhes são permitidos. Então o culto do evangelho, ele tem esse benefício, né, para todos nós, das vibrações eletromagnéticas que nós geramos no nosso ambiente doméstico, favorecendo a todos que ali abrigam, né? E nós vamos ver também o Deolino Amorim, um grande escritor espírita, né, no livro dele Análises Espíritas, ele fala o seguinte: muitos problemas já se resolveram e muitas situações difíceis já foram atenuadas ou removidas através do culto familiar da prece, com o pensamento voltado para o Cristo. Fiquemos certos de que o culto doméstico, praticado regularmente sem pressa, sem desvios nem formalismos, mas com todo o sentimento de amor e caridade no coração, sempre nos dá forças ainda irradia boas vibrações para a vizinhança. Ora, gente, se eu trago benefício para aquele ambiente que eu vivo, aquilo vai irradiar. A energia do bem, ela ilumina o local e em volta, né? As trevas, pelo contrário, ela escurece, ela é voltada para dentro. A luz é expansiva. Então, evidentemente, se eu gero luz no meu lar, eu estou beneficiando aqueles que compartilham o espaço, o local, a cidade comigo. Então, por isso que muitas vezes nós estamos escutando aí, vamos fazer um momento de oração para o país,
Vamos fazer um momento de oração para os trabalhadores da saúde, que tantos benefícios têm trazido para todos nós. Vamos fazer uma oração para os nossos dirigentes, para os cientistas. Isso tudo é verdade, porque nós fortalecemos a luz em direção a um alvo. Aí a gente passa a compreender. A Igreja Católica tem aquela tradição da hora de Ângelus, em que tocava-se Ave Maria no rádio, algumas rádios ainda têm esse procedimento, e convidava todo mundo à prece. Chico Xavier nos falava que esse momento a Terra ficava numa tonalidade lilás, porque todos os pensamentos estavam convergindo para essa orientação. Então, meus amigos, a gente vê que esse benefício, ele não é só num ato de contrição, podemos assim dizer, como diria na igreja, ou um ato de submissão, um ato de oração, né? É um ato de ação, é uma ação. A oração, a prece, ela tem uma direção, ela tem o seu benefício, mas partidas do coração, sem formalismo, com a simplicidade, com a honestidade do nosso próprio coração, da nossa própria mente, né? Procurando o auxílio para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades ainda abrigadas em nossa mente, em nosso coração, com humildade, porque tudo nos será dado segundo as Sagradas Escrituras, né? Batei e vos se abrirá, né? Vai nos abrir as portas. Pedi e obtereis. A prece é um recurso. Então nós temos que nos fortalecer em casa. E muitas vezes nós queremos essa vibração, por isso que muitas vezes nós vamos aos templos, né, religiosos, ao nosso caso o centro espírita, a gente sente esse benefício, mas nós podemos ter esse benefício em nosso lar se nós passarmos, né, ou mantermos firmes no propósito do culto do Evangelho no lar, a exemplo dessas duas orientações que vimos através dos mensageiros e de análises espíritas, nos mostrando os benefícios do culto do Evangelho no lar. E de Emmanuel, né? Sobre a nossa própria casão dos nossos cultos materiais com o nosso trabalho espiritual. Bom, então a maioria dos espíritas já implantaram o culto do Evangelho no lar. Espero que todos que nos ouvem já tenham implantado, mas com certeza deve ter alguém que vai nos escutar e que não tem ainda a prática do Evangelho no lar. E nós, na Casa Espírita, recebemos muitas pessoas que falam assim, mas como é que a gente faz o culto do Evangelho no lar? Inclusive, a gente estabelece amigos que fazem essa visita no primeiro culto para que possa quebrar aquele gelo, porque muitas vezes acha que é uma coisa muito diferente. Não, é uma oração, cada um vai adaptar de acordo com a sua condição familiar, né? De acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu desejo. Mas alguns passos, como a gente não estamos aqui estabelecendo um rito, mas alguns passos que nos orientam para que tenhamos uma disciplina, para que tenhamos uma sintonia melhor, não é verdade? Então, o primeiro passo para o culto do Evangelho no nosso lar, o Evangelho em casa, é escolher um dia e horário apropriados ao encontro familiar. Ora, todos nós temos várias atividades, né? Hoje até está mais fácil de fazer o culto do Evangelho, porque a gente tem ficado mais em casa, mas não é sempre assim. Então tem que ser um horário em que consiga harmonizar com todas as pessoas de acordo com as suas atividades. Então não tem um horário específico. Tem gente que faz de manhã antes de sair de casa, tem gente que é no final, hora que vai dormir, tem gente que é na hora do almoço. Enfim, é a hora que podemos abranger a maioria dos nossos familiares e no intuito de acolher a todos. Segundo ponto que nós temos que observar, principalmente no momento atual, é a questão dos aparelhos eletroeletrônicos. Nós temos que sair do mundo virtual e nos entregarmos ao mundo espiritual.
Então, é desligar os celulares, os tablets, televisão, computadores. E aqui eu acrescento um outro, que é o fogão. Fazer culto no lar com cheiro de comida é muito desagradável, né? É muito. Eu falo isso por uma experiência. Nós, às vezes, temos um trabalho de assistência de fazer o culto na casa de pessoas acamadas, em que a gente leva uma equipe para o trabalho de passes, pessoas que estão sem poder sair de casa. E muitas vezes a gente chega lá, o fogão está tinindo, num bifezinho, fritando, num macarrãozinho lá naquela sopa noturna, cheirando a alho. Então a gente tem que ter um ambiente, né, mais favorável. Então, os eletroeletrônicos, um ambiente mais saudável, né, mais tranquilo em casa, para que possamos realmente nos entregar a oração. Pode-se colocar uma música edificante de fundo. Tem gente que gosta de uma música suave no fundo. Eu, particularmente, não uso, porque eu gosto de me concentrar na leitura. Muitas vezes a música desperta a gente na lição, mas talvez é uma dificuldade minha. Quem gosta deve colocar, né? Dispor de um jarro de água, né, filtrada, que será magnetizada pela espiritualidade, ou seja, é o que nós chamamos de água fluidificada. Hoje também a questão da letra, né? Muita gente, o correto é magnetizada, porque a água já é um fluido, mas nós entendemos o que é água fluidificada. E muitas vezes tem gente que não entende o que é água magnetizada, é onde vai receber esse acréscimo de energias, né? Sendo um remédio, um lenitivo que vai completar aquele momento, né, de intimidade com Jesus, que vai nos trazer mais um benefício, tanto físico quanto espiritual, através dessa magnetização da água, que vai nos favorecer o equilíbrio físico e espiritual. E a gente sempre começa com uma oração, né? Que nós vamos rogar a Jesus a sua presença, através dos benfeitores espirituais, aqueles que nos orientam. Todos nós temos que anjos guardiões, espíritos amigos, espíritos responsáveis pelo nosso acompanhamento, espíritos com disposição, né, que se dignam a estar conosco nos momentos de dificuldade, aqueles que nós compartilhamos na casa espírita, aqueles que nos conhecem das tarefas. Óbvio que eles terão uma parceria muito grande conosco, né? E a orientação, a oração inicial é para que a gente busque essa sintonia, para a gente se disponha a essa assistência fraterna, enquanto aprendemos o Evangelho de Jesus. Bom, o sexto é ler uma lição. A gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente pergunta, tem que ser em sequência ou tem que ser aleatório? A critério de cada um. Tem gente que pega o início do estudo do culto no lar como um estudo mesmo, sequente, que quer aprender. Muitos acrescentam até uma pergunta no Livro dos Espíritos. Cada um organiza como queira. Mas a gente não pode esquecer que é um momento de sensibilização espiritual que nós estamos tendo e familiarizando com o Evangelho do nosso Divino Mestre Jesus. Então, isso aí pode ser da maneira que a pessoa entender. Dependendo do tempo que a pessoa puder dedicar, vai ler uma outra obra edificante, como essas obras que Emmanuel trouxe para nós, comentários de versículos do Evangelho. Enfim, se tiver criança, pode também ter uma leitura pequena, né, que seja compatível com a idade infantil. Então, o culto no lar recomenda-se de 15 a 30 minutos, né, para que seja um tempo em que consiga concentrar todos em torno disso. E cada um vai desenvolvê-lo, então, da maneira que achar melhor. Se for só o Evangelho, vamos ler e, né, fazer pequenos comentários, né, edificantes do que nós compreendemos da lição. Muitas pessoas procuram, mas eu não sei falar, é uma reflexão. Cada um vai tirar o melhor que conseguir. Sempre vai ter uma palavra, é um incentivo, uma palavra é um entendimento. Então, todos nós temos condições de fazê-lo, né, de alguma forma, buscando essa compreensão. Mas eu tenho pessoas na minha família que não é espírita. Acrescenta uma parte da Bíblia, um trecho, alguma coisa que queira. Agora, vamos explicar sempre à luz do que nós estamos buscando, que é o Evangelho de Jesus, né? Porque se nós também fugirmos
a essa busca da iluminação interior, né, nós vamos cair no rito que não é a proposta do Evangelho em casa, né? É o entendimento das palavras de Jesus para a nossa transformação moral ou pelo nosso esforço de ficarmos melhores, né? Então é esse o objetivo do culto do Evangelho no lar. E depois desse breve comentário, nós vamos fazer uma oração de encerramento. É hora da gente agradecer, né, pela presença dos benfeitores espirituais que ali estiveram sob o comando de Jesus, que nos assistiram. Nós vamos buscar os recursos para as nossas necessidades. Nós vamos, né, solicitar também as bênçãos para aqueles que comungam o ambiente doméstico conosco, aqueles que se encontram sintonizados conosco, que compartilham a existência. Enfim, a gente pode chegar a pedir até pela humanidade, mas sabendo que ali é um momento de oração, né, de iluminação, né, do nosso ambiente doméstico. Não devemos trazer ao pensamento coisas que venham nos trazer desequilíbrio em nossa casa. Depois encerra, né, é um encerramento, é onde que a gente vai digerir aquela água magnetizada, aquele remédio que nos foi ofertado pela espiritualidade maior. Então é bem simples, né, o culto do Evangelho no lar. É uma oração, uma leitura edificante, breves comentários, oração final, magnetização da água e a gente se sente mais leve, com mais entendimento da vida, né? E estamos irradiando luz. Então é um benefício que atinge, como diz o Diolino, toda a vizinhança, todo aquele ambiente. E temos algumas observações de inconvenientes no culto do Evangelho no lar, né? O culto do Evangelho não é reunião mediúnica, porque muitas pessoas, às vezes, por falta de orientação, transformam aquele culto do Evangelho no lar, né, em uma reunião mediúnica. Aí seria um outro tipo de reunião que é feita na casa espírita. Ah, mas eu sou médium, estou em desequilíbrio. Então vamos buscar o esforço de, pelo menos nesse momento, a gente estar conhecendo um pouco a nossa mediunidade e aprendendo a controlá-la. Ah, mas de repente teve uma instrução de um amigo espiritual. Cada um sabe medir dentro da sua própria casa a segurança que vai ter para esse tipo de orientação. E também uma coisa que a gente tem que evitar é o dedo em riste, né? Essa mensagem é para fulano. A gente tem mania de receber as lições. Se a gente tem algum problema em casa, sempre a gente acha que é para o outro, não é para a gente, né? E leva isso para o culto no lar, costuma virar tribunal no lar, que aí vira acusação e defesa. Não é para isso, é para reflexão. Então temos que ter muito cuidado com isso, porque a vida doméstica nem sempre é fácil, nem sempre é harmoniosa. Então o culto no lar ela visa justamente estabelecer essa harmonia. Se nós passamos para o ataque, essa harmonia afasta de nós, né? Então a gente deve ser tudo feito com muita caridade, né? Sob a batuta de Jesus. E uma outra coisa também que sempre é questionado: sou eu que sou espírita, só eu que quero fazer, ninguém quis, então não vou fazer. Faça. Comece. Quando eu comecei em casa, nem todos participavam, né? Depois todos passaram a interessar. Então, vamos começar de alguma forma, ou com aquele que interesse mais. Se não tiver ninguém, nós vamos fazer e com certeza nós já vamos trazer o benefício para o nosso lar. Atendendo, né, a essa orientação de Jesus, quando ele nos explica o Pai Nosso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Olha aqui a orientação direta para que nós muitas vezes sentimos que estamos sozinhos em oração. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então, nós podemos sim fazer o nosso culto do Evangelho no mesmo trâmite, sozinhos, em oração. Talvez eles vão começar aceitando a água magnetizada,
Se não aceitar, a gente põe no jarro que fica na geladeira. O benefício já começa a ser ministrado mesmo sem as pessoas saberem, né? O benefício é para todos. Nunca deixe de receber essa centelha de luz e de amor do nosso Divino Mestre Jesus. E vamos a mais recomendações, né? Do livro Desobsessão, ditado a Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de André Luiz, lá tem uma orientação direta. Como trabalho no MEI-MEI, né, no trabalho de desobsessão, fundado por Chico Xavier em 1952, onde ele inaugura esse grupo de trabalho para assistência aos sofredores. E esse livro de cabeceira de todo médium que trabalha numa reunião de desobsessão. Então, o que ele nos diz? Os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Então, há uma recomendação muito direta de André Luiz para todos nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas. Isso deve vir favorecer o nosso trabalho mediúnico, porque favorece a nossa harmonização, né, vibratória, harmoniza o nosso entendimento, dá uma iluminação espiritual maior, a nossa familiaridade com o Evangelho de Jesus, tão necessário nos trabalhos de desobsessão, porque é justamente o atendimento ao amor do próximo que Jesus nos orienta. Então, é uma recomendação direta, né? Ele fala que todos devem fazer pelo menos semanalmente. O culto no lar, gente, pode ser feito mais de uma vez. Tem gente que faz o culto todo dia, porque tem essa oportunidade, né? Tira aqueles minutos para fazer o culto do Evangelho no lar, mas pelo menos, né, uma vez na semana, semanalmente. E aqueles que trabalham em reunião mediúnica devem atender a esse convite de André Luiz. Eu trouxe aqui um trecho de uma carta que Chico escreve para Cidália Xavier de Carvalho, sua irmã, a última a desencarnar, que era frequentadora do nosso grupo MEI-MEI, desencarnou em 2015. O Chico teve na década de 60 essa viagem a Nova York, como é conhecido em todo o movimento espírita, que ele teve em Nova York, foi com Valdo Vieira, né, a uns trabalhos da sua mediunidade lá por aquelas paragens. E o Chico, ele manda uma carta que vem testemunhar o que André Luiz fala sobre a necessidade do culto do Evangelho no lar para os médiuns. Olha o que ele escreve para Dália. Você como vai com a mediunidade? Tudo bem? Espero em Deus que sim. Embora me achasse longe durante a viagem, todas as noites de quarta-feira fazia as minhas preces em união com você e Chiquinho, apesar da diferença de horário, que lá seriam 11 horas, né? E aqui no Brasil, aqui seria 11 horas, lá nos Estados Unidos seria um outro horário, que a carta está com um trecho aqui sem a gente conseguir ler, né? E lá eu orava mais cedo, mas na certeza de que estaríamos juntos em espírito, como sempre. Muitas lembranças para todos vocês. Então aqui é só um trecho rápido para a gente ver o que Chico estava preocupado. Dália trabalhando na mediunidade, o Chico sintonizado no culto do Evangelho no lar, às quartas-feiras que ela fazia esse culto, né, junto com o marido. Eu tive a felicidade de participar por mais de 10 anos desse culto em sua residência às quartas-feiras. Então, a importância, né, e a sintonia, porque o Chico, mesmo estando em Nova York, sintonizava, como ele fala aqui, como sempre, né, estaria junto com vocês nesse horário de oração. Então, nos une
aos nossos entes queridos, nos une aos nossos familiares, onde quer que estejam. Em Nova York, no plano espiritual, no Brasil, em outra região. A prece tem essa possibilidade, né, de nos fazer essa comunhão pelo pensamento e pelo coração. E vamos ver uma outra observação no livro Renúncia, ditada a Chico Xavier pelo benfeitor Emmanuel, da Alcione ou Alcione, como alguns falam, né? Ela narra uma passagem dela estar com o pai e estando sob a proteção do padre Damiano, ela fala o seguinte sobre o culto do evangelho no lar. Nunca nos reunimos no culto doméstico sem suplicar o socorro e inspiração divina. Então ela fala sobre a questão que eles reuniam, né, para fazer o culto sob a inspiração divina. E ela diz o seguinte: apenas um versículo de cada vez que eles liam, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. O que ela diz? Que muitas vezes um versículo do Evangelho de Jesus permitia a eles que fizessem mais de uma noite de estudos para a compreensão das palavras de Jesus. E Emmanuel, né, o que ele faz? Ele faz essa obra dos 4 livros, né, Vinha de Luz, Fonte Viva e os outros, Pão Nosso, Ceifa de Luz. O que ele faz? Um versículo explicado em cada lição e outros mais, né? Então, Emmanuel mostra a amplitude que o Evangelho de Jesus pode nos esclarecer, nos orientar através dessa obra, né, que pode nos servir de estudo também para o Evangelho de Jesus. Então, por isso que nós precisamos ter pressa, precisamos ter disciplina, né? Quanto ao dia marcado, a fidelidade, ao horário a cumprir, porque os espíritos que nos assistem, eles são disciplinados e contam que nós nos disciplinemos. Então o culto também, ele nos ajuda na disciplina do compromisso e da responsabilidade. Se nós assinamos esse contrato com Jesus e com os espíritos superiores a nos assistir, o dia e horário do culto tem que ser respeitado. Nós não podemos abandoná-lo por qualquer futilidade. Evidentemente, todos nós que estamos encarnados, nós temos impedimentos. Por isso que a família, né, pode, assumindo cada um que ali está presente. Se às vezes não está um, mas os outros estão. Se tiver todos fora, naquele horário, naquele momento, procurar elevar o pensamento a Jesus para que nós não percamos a sintonia com o mais alto. Então, o culto no lar exige esse compromisso, essa disciplina. Nós vamos ver, numa casa espírita, se tem uma reunião pública, ela acontece toda semana. Se tem uma reunião mediúnica, ela acontece toda semana, naquele dia, naquele horário. O culto do Evangelho, ele não é um rito, mas é uma tarefa de disciplina e de respeito, né? Àqueles que se digam estar conosco, nos trazendo um pouco mais de luz, de mais iluminação, de mais equilíbrio, de mais assistência. Bom, meus amigos, aí existe também hoje, voltando um pouco sobre a pandemia, muitas pessoas falam assim, mas não pode fechar as casas porque tem outro trabalho. Evidentemente que toda instituição religiosa, ela tem o seu momento de oração, de estudo e tem um momento também de assistência. Tanto é que Kardec nos traz, fora da caridade não há salvação. Então eu tenho visto muitos questionamentos em torno disso. Mas não pode fechar o centro porque fechou. Nós não podemos julgar, cada um sabe de si. É um momento em que tem hora que é impositivo, né? Tem hora que é permitido, de acordo com os protocolos que nós estamos vivendo em humanidade, para a pandemia que nos assola e que nos ensina alguma coisa. Então, primeiro, é trazer Jesus para dentro da nossa casa, né? É uma oportunidade a gente estar trazendo Jesus para a nossa casa, como nós explicamos e refletimos juntos aqui. O outro trabalho, nós temos o quê? O trabalho da caridade, ele pode continuar.
cada um adequando como deve. Eu saber de uma pessoa que necessita, eu não vou ajudar. Aqueles que nos pedem prece, nós não vamos orar. Nós temos as reuniões virtuais em que nós canalizamos, né, os nomes para aquelas assistência fraterna. Quem pode fazer uma reunião mediúnica com um número reduzido, tem feito, né, de uma maneira diferenciada, mas tem levado assistência. Então é tudo dentro das possibilidades de cada um, mas acima de tudo, dentro do interesse, né, e do poder de abnegação, de compromisso. E as tarefas de distribuição, eu vejo muitos estão o quê? Faz agendamento e permanece entregando as suas cestas básicas. Então, quer dizer, a proibição aos cultos não impede que nós continuemos um trabalho dentro dos protocolos estabelecidos, né, em respeito à lei, à ordem, né, e ao próximo. Então, nós não podemos expor, mas podemos continuar trabalhando. A caridade, ela não necessita de um templo para que a gente a faça. Se os religiosos, se todos nós nos dispusermos a ajudar aqueles que nós encontramos no caminho, nós já estaremos fazendo a nossa parte. E as vibrações, elas precisam ser renovadas através da oração, né? Porque a vacina do coronavírus está aí, mas nós temos que afastar dos miasmas que rodeiam a Terra, né, nesse momento de transição, nesse momento de sofrimento, mas também é um momento de possibilidade de crescimento espiritual. Então vamos continuar com a nossa fé em Jesus, com a nossa fé na espiritualidade, apresentando Jesus para a nossa família, para as nossas crianças, né, compartilhando as orações no recesso do nosso lar, trazendo mais paz e harmonia, confiança e tranquilidade. E seguir também a caridade que Jesus nos ensinou. Nós tiramos um trechinho aqui do Cáritas, né, que foi martirizado em Roma, está no Evangelho, em 1961, que ela fala que dá o giro pela cidade. É uma lição maravilhosa. Mas ela fala o seguinte, depois que ela explica que deu o giro habitual e estava vendo o sofrimento, ela fala o seguinte: chamo-me caridade. Ela não, ele fala o seguinte: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Então, para tudo, o final é sermos caridosos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e que possamos espalhar essa mensagem da boa nova, como os cristãos no início, com todo entusiasmo, traziam esses conhecimentos para todos nós. Louvado seja Deus hoje e sempre. Fica com Deus. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir, pregou tanta paz.